Gravando. Então, ontem a gente fez uma primeira introdução, falou sobre alguns conceitos-chave, conceitos básicos do Hatha Yoga, né? Tanto em termos dessa anatomia, fisiologia sutil, como também em termos de técnicas, de um panorama dos 3 principais textos, Goraksha Shataka, Hatha Pradipika, Gerana Samhita. Depois a gente foi para uma prática onde a gente foi buscando um certo potencial de sensibilidade do corpo, né? A gente foi buscando isso através da sensação de espreguiçar. A sensação de espreguiçar é uma sensação que se parece com o que a gente procura no asana, parece com o que a gente procura como experiência concreta no corpo, parece com alguma coisa viva, né? Alguma coisa original, alguma coisa que não é pautada em primeiro plano por uma imagem ou por uma ideia, né? Que eu quero dizer com isso, assim, a sensação, o espreguiçar, ninguém se espreguiça pensando se está fazendo, né, uma postura alinhada, ou uma postura tradicional, ou uma postura, né, enfim. A gente se espreguiça buscando uma sensação. E isso a gente não pode perder de vista. Por mais que a gente entre depois e siga recomendações do yoga tradicional, né, porque quando a gente fala tradicional, a tradição significa isso. Coisas já foram testadas, coisas já foram passadas de pessoas e pessoas e pessoas, milhares delas fazendo as mesmas coisas. E algumas delas foram se perpetuando. Então imagina, para chegar, né, uma postura como a postura da pinça, Paschimottanasana, por tanto tempo, né, quer dizer que pessoas foram testando e foram vendo, realmente essa postura é uma postura que faz sentido e me leva a ter sensações interessantes, né, como descritas ali na passagem de prana pelas costas, né? Então isso é uma tradição, alguma coisa que vai sendo testada e testada e testada e transmitida e retransmitida, né? Devem ter tido muitas outras, não existe um yoga unificado, né? A gente tem que falar talvez os yogas, né? Devem ter tido muitas outras formas de uso do corpo que por algum motivo não chegaram até nós, né? Então, assim, faz muito sentido que a gente use essas técnicas que chegaram. Elas têm alguma potência nisso. Mas não faz sentido a gente colocar a técnica em primeiro plano. Não faz sentido a gente colocar a forma em primeiro plano, né? Quando eu falo técnica, eu quero dizer a forma, o formato. Não faz sentido que eu me coloque na pinça e priorize o formato ao invés de priorizar a sensação, né? A gente deveria nos espreguiçar nessa posição e procurar extrair dela aquilo que ela pode trazer de percepções, né, concretas no corpo. Então, por isso, a sensação de espreguiçar é alguma coisa que meio que nos lembra disso, assim, é alguma coisa que todo mundo sabe fazer, alguma coisa que é intuitiva, né, e é alguma coisa que nos lembra disso. Bom, aí a gente passou pelo Mula Bandha. Mula Bandha como sendo uma grande chave, né? Uma grande chave, uma técnica muito importante, uma técnica fundamental e que começa a dar essa... É o início, né, dessa busca pelas sensações ascendentes, é o início, né, tá na raiz, na base. Mula quer dizer exatamente isso, raiz, né? Então é de lá, né, da raiz que a coisa começa a ser impulsionada de baixo para cima, e a gente foi procurando aqueles 5 pontos. Então, além de ter todo um impulsionamento, existe existe um encaixe, né? Uma estabilização, uma firmeza, né? Então, além de empurrar para cima, Mula Bandha também firma, aperta, né? Dá estrutura, sustentação, né? E aí a gente foi, talvez, eu não falei isso de início para não tornar as coisas mais complexas, né? E talvez tenha se iniciado com mais esforço do que precisa,
né? Eu fui falar sobre retirar o esforço mais para o fim, na hora de fazer um refinamento da técnica, né? E talvez tenha se feito mais esforço do que o necessário, e esse é o caminho agora, como vai encontrando, né, esse ajuste, esse tônus essencial, esse ajuste fino, né, para que para que a postura, para que a técnica seja executada. Bom, e a gente termina, né? E se a gente aplicou isso em algumas posturas, tentou procurar e ver que a aplicação do Mula Bandha contribui para essa sensação de espreguiçar, que o espreguiçar ele não é alguma coisa relaxada, o espreguiçar é alguma coisa que impõe uma certa contração, além de um alongamento, né? Ninguém se espreguiça solto. O espreguiçar ele impõe uma certa contração. Então, o Mula Bandha contribuindo para esse espreguiçar em certas posturas e terminando, né, a prática de ontem com uma contração, né, tomando consciência desse espaço entre a região púbica e o umbigo e terminando por fazer uma contração dessa parte, né, uma contração empurrando essa parte para dentro e para cima. Foi aí que a gente começou a fazer essa ligação, essa ponte entre o que é o Mula Bandha e o que é o Uddiyana Bandha, né? Como começa o Uddiyana Bandha, tá? Hoje, uma boa parte da nossa prática ela vai estar dedicada ao Uddiyana Bandha e uma parte menor ao Jalandhara Bandha, que é uma técnica um pouco mais simples, cheia de detalhes, assim, mas é uma técnica um pouco mais simples. Bom, então para a gente entrar no nosso tema de hoje propriamente, o Uddiyana Bandha. Vocês viram que Mula Bandha, né, ele pode ser feito com a respiração livre, né? Inclusive a gente fez o Ashvini Mudra, né, que é uma forma também de ir tomando consciência da região do sólio pélvico, né, com a respiração livre. Então você vai contrai e expande a região anal. E isso pode estar completamente desassociado da respiração. O Mula Bandha ele pode também ser feito em qualquer uma das fases respiratórias. Pode ser feito na inspiração, pode ser feito na pausa, pode ser feito na expiração. A gente colocou, né, onde ele faz mais sentido, onde ele é feito tradicionalmente, que é exatamente na fase expiratória, né, quando vai se fazendo a expiração para inverter a tendência, né, natural de descida, né, de desmontar, né, dessa altura, a gente foi colocando o Mula Bandha para sustentar essa altura, né? E o Mula Bandha feito na pausa também. Então são os dois momentos fundamentais onde o Mula Bandha é aplicado. Mas ele poderia muito bem ser feito na inspiração, né? Não tem nada que o impeça. Ou seja, ele pode ser feito em qualquer fase respiratória, inspirando, expirando ou numa pausa. Uma pausa com os pulmões cheios, uma pausa com os pulmões vazios, né? Então não tem não tem uma relação de dependência. O Uddiyana Bandha tem, né? O Uddiyana Bandha tem. O Uddiyana Bandha é sempre feito numa pausa, né? Seja ela com os pulmões cheios, seja ela com os pulmões vazios. E é aí que as duas técnicas se diferenciam drasticamente. São coisas quase que duas técnicas diferentes, mas as duas elas são vistas por esse mesmo nome, o Uddiyana, porque a estrutura da execução da técnica é diferente, é a mesma. Só que as sensações são muito diferentes, a forma de fazer é diferente. A gente vai iniciar com o Uddiyana Bandha, com a pausa com os pulmões cheios. Para que a gente possa seguir na sequência do que a gente vinha fazendo com o Mula Bandha, né? Onde fazia o Mula Bandha na pausa com os pulmões cheios e depois continuava aplicando o Mula Bandha durante a expiração. Nessa mesma pausa com os pulmões cheios, a gente vai acrescentar essa contração do abdômen para dentro e para cima, do baixo abdômen, né? Abaixo do umbigo,
para dentro e para cima. E isso vai contribuir com outras sensações, com um acréscimo de sensações, né? A intenção com a aplicação do Dhyana Bandha nessa pausa é continuar acrescentando outros aspectos que provocam ascendência na sensação do tronco, né? Então, se o Mula Bandha começa e leva até uma parte, talvez seja essa parte que a gente ficou buscando, até essa altura do umbigo, até esse ponto, né, por dentro, na altura do umbigo, provocado pela elevação da região anal. O Dhyana vai pegar isso e vai levar, né, ao longo do tronco inteiro. Tá? Vai pegar isso e vai levar ao longo do tronco inteiro. Basicamente com duas manobras, né? A primeira delas é essa que contrai para dentro e para cima a região do abdômen, né? Do baixo abdômen aqui, abaixo do umbigo, entre o osso púbico e o umbigo. E vocês se lembram que quando a gente faz Mula Bandha, né, ele já tem uma ação reflexa de contração nessa parte mais baixa do abdômen, né? Vocês lembram disso? Aqui a gente vai contraindo, fazendo Mula Bandha, tem uma ação reflexa na parte mais baixa do abdômen. É a partir daí, né, que a gente pega esse gancho, né? Então sentiu a contração reflexa no baixo abdômen por Mula Bandha. É a partir daí que a gente pega o gancho, localiza essa região e empurra com mais intensidade para dentro e para cima. Mas acontece que, junto com isso, a gente também vai fazer um esforço de alargamento, de expansão adicional do tórax, né? Então, junto com essa contração do abdômen, a gente vai fazer um esforço de crescer, de alargar, expandir as costelas, como se a gente abrisse um guarda-chuva, onde essas costelas se abrem de baixo para cima. A gente começa por alargar as costelas mais baixas e vai fazendo um esforço de alargamento das costelas mais altas, até que a gente acione toda essa musculatura alta do tórax. Tá? Os nossos músculos relacionados com a inspiração forçada são os músculos altos aqui, músculos das clavículas, né? Músculos aqui da parte alta do tórax. E o Dhyana Bandha nada mais é do que fazer um esforço também, além da contração do abdômen, é um esforço como se fosse equivalente a uma inspiração forçada, mas numa pausa, né? Então é como se você fosse fazer um esforço de alargamento, de expansão, o mesmo esforço da inspiração, né? Esse esforço que eu faço quando eu vou inspirar. Não consigo colocar mais ar, mas eu ainda estou fazendo a mesma força para inspirar, como se eu conseguisse. Né? Vocês podem testar isso. Quando já não cabe mais ar, você continua fazendo força para colocar o ar para dentro. Né? Você quer expandir, mas já não cabe mais ar, mas você ainda quer continuar expandindo. E isso começa a acionar toda essa musculatura mais alta. E as costelas que vão se expandindo são essas costelas mais altas. Tá? Esse é o esforço que a gente vai fazer em Uddiyana Bandha. Tá? Os dois simultaneamente, contração do abdômen para dentro e para cima, alargamento e expansão das costelas de baixo para cima. Então vocês estão vendo, são duas coisas adicionais, né? Como sensação ascendente, o abdômen para dentro e para cima, costelas que se alargam para cima. E isso vai dar uma sensação de que a gente continua nesse processo de tração. Muito bem, mas então isso é feito, né? Não é feito mais com uma respiração livre. Não dá mais para fazer como no Mula Bandha, onde a gente poderia dissociar, né, essas técnicas do processo respiratório. Agora, as respirações, elas são necessariamente profundas, elas são necessariamente lentas e necessariamente começa a existir uma pausa. Então, a gente precisa começar a tomar alguns cuidados. Aqueles cuidados que a prática de pranayama nos impõe, né? Aqueles cuidados que o texto diz, assim como domamos os tigres, os leões, os elefantes gradualmente, assim devemos, né?
dominar e controlar a respiração. Isso se torna muito mais importante do que ontem. Aquele outro verso que diz: a prática adequada de pranayamas pode trazer, né, a cura de todas as doenças, mas a prática inapropriada pode trazer, né, todas as doenças, e isso se torna também muito mais importante hoje do que ontem, porque é hoje que a gente começa a interferir de fato na respiração. É a partir do Dhyana Bandha que a gente começa, de fato, a ter uma relação inseparável com a prática respiratória, tá? Então precisa se ter cuidado, a gente precisa entender primeiro qual é esse padrão respiratório, né? Qual é a forma de respirar em pranayama, para que a gente possa repetir essa mesma forma, esse mesmo jeito de respirar quando faz a pausa e quando faz a técnica do dhyana. Então, alguém perguntou ontem até, mas e em relação a contraindicações, né? A contraindicação agora ela começa a ser, Mula Bandha não tem tantas contraindicações, né? A não ser aquelas contraindicações mais leves, como para quem tem constipação, pode não ser adequado, né? Ou para mulheres em período menstrual, também pode não ser adequado, melhor, não é adequado, né? Fazer Mula Bandha com intensidade. Mas o Dhyana Bandha agora ele vem com contraindicações mais sérias, né? Porque a gente vai fazer isso nas pausas respiratórias. A gente vai procurar prolongar um pouquinho mais esse tempo de pausas. E sendo assim, vocês estão ouvindo esse som de alguém, de um VAP, Sim. né? É, tem uma casa aqui do lado que está fazendo meio que uma reforma, mas Mas atrapalha não muito? incomodando, não. Não está incomodando, não. Tá bom. Então vamos assim mesmo, não vou incomodar lá também o pessoal. Então, bom, enfim, as contraindicações começam a ser um pouco mais sérias agora. E que contraindicações são essas, né? Quem tem pressão alta, quem tem problemas cardíacos, alguém perguntou ontem, né, de uma pessoa que estava em crise, começando a entrar em crise de pânico ou crise de ansiedade, né? Não deve colocar pausas respiratórias, ou pelo menos não deve fazer pausas respiratórias longas, tá? Se alguém aqui, né, tem pressão alta ou problemas cardíacos, faça pausas bem mais curtinhas, pausas de 2 segundos, pausas de 3 segundos, tá? Não mais do que isso. Não mais do que isso. Isso é suficiente para que a gente possa experimentar a técnica, né? Mesmo se tem medicação, né? Se toma medicação, a pressão é estabilizada, o problema é que a pressão é estabilizada numa condição normal de dia a dia, né? E aqui a gente vai aumentar essa pressão interna, a gente vai alterar essa pressão interna, né? Isso pode provocar picos que acabam se desajustando. Então, as ressalvas são essas, né? Que se alguém tem pressão alta ou problema cardíaco, que faça essas pausas não mais do que 3 segundos, tá? Curtas, vai experimentando isso bem aos poucos. As etapas do pranayama, elas são inspiração, pausa e expiração. A expiração ela deve continuar sendo sempre longa e tranquila, né? Idealmente no dobro do tempo da inspiração. Da mesma forma vai ser agora, né? Então a gente também deve fazer pausas respiratórias de uma forma que a gente não sinta urgência pela próxima respiração, ou por soltar o ar, ou por tomar a próxima inspiração. A gente não sinta essa urgência. Então a gente faz a pausa, né, num tempo confortável para que possa soltar o ar depois tranquilamente, lento e tranquilo, observando as etapas, né? A gente começa a entrar num certo pulsar respiratório, onde as etapas são importantes, onde a cadência é importante, né? Então, para isso, né, a gente não deve chegar até o extremo da pausa, senão a gente vai
perder a capacidade, né, de observar todos esses detalhes, de observar o pulso e de fazer com que isso seja uma prática que tranquilize a mente, né? Em última instância, tudo em yoga deve nos levar para um estado de redução das nossas atividades mentais e não para um estado de excitação, né? Sentir falta de ar é uma das coisas que mais nos leva a um estado de excitação. Tá? Então, essas são as ressalvas do dia. Assim. Então, essa pausa respiratória ela deve ser alguma coisa bastante consciente. Outra coisa, antes de entrar no Uddiyana Bandha propriamente dito, a gente vai passar por Jalandhara Bandha. Tá? Por quê? Porque recomenda-se, né, Swami Kuvalayananda recomendava que essas pausas fossem feitas com Jalandhara Bandha. Né? Jalandhara Bandha sendo essa flexão, é uma contração da região da garganta, uma flexão do pescoço à frente, que pode ou não, né, tocar com o queixo no peito. Ele é descrito como alguma coisa que toca com o queixo no peito, mas talvez isso não seja possível. E aí a gente também não vai ficar, né, fazendo adaptações para tocar, porque o mais importante não é tocar o queixo no peito. Né? O mais importante é que se faça uma contração da região da garganta e que essa flexão, né, da cabeça, do pescoço à frente, eu vou tentar fazer um pouco de lado para tentar demonstrar o que eu estou querendo dizer. Não é alguma coisa que deve arredondar e acorcundar as costas. Né? A gente não quer arredondar a região torácica para aproximar o queixo do centro do peito, ou da parte baixa aqui do peito, por exemplo. A gente não quer fazer isso. É uma flexão apenas do pescoço, né? Onde é como se fosse aproximar o queixo dessa parte mais alta, onde termina o externo. Tá? Onde termina o externo, começa o pescoço. É aqui que a gente vai direcionar a nossa flexão. E talvez não toque, né? Talvez toque quando tiver com os pulmões cheios na pausa. Talvez agora não toque. Mas é esse movimento. Isso contrai a região da garganta, tá bom? A gente pode até colocar as mãos aqui, vai sentir isso. Colocar os dedos. Contrai a região da garganta. Uma outra coisa que acontece e que é muito importante. Tudo contribui para uma sensação ascendente. Inclusive Jalandhara Bandha, por mais incrível que pareça. Então, isso, num primeiro momento, pode nos dar a impressão de que está fazendo alguma coisa que leva para baixo, que comprime para baixo. Mas, Jalandhara Bandha abre espaço na parte posterior. Tá? Então, se você tomar consciência da região cervical, né, vai percebendo que à medida que vai, se você fizer isso bem lentamente, à medida que vai flexionando o pescoço à frente dessa forma, né, não trazendo inclinação para a cabeça e não arredondando a coluna em hipótese alguma, né, quando você vai fazendo só esse processo de aproximação do queixo na parte alta do peito, é como se isso fosse estendendo, tá? Sentindo, procurando uma sensação da região cervical, uma extensão da região cervical. Uma extensão não é uma boa palavra, né? A extensão seria o contrário, mas é uma tração. Tá? Então, à medida que você vai flexionando e aproximando o queixo do peito, é como se você pegasse uma corda que está frouxa, né? E à medida que você vai puxando assim para frente, essa corda ela vai se esticando, ela vai se tracionando. Algo parecido acontece com a nossa coluna cervical aqui. À medida que a gente vai flexionando aqui, vai se procurando esse estado de que traciona nas costas. Tá? Então, como Shushumna é um nadi, que ele não é exatamente identificado com a coluna e diz que Shushumna vai até o topo da cabeça, né? Essa passagem ela tem que ser liberada até o topo da cabeça. E essa curvatura cervical é alguma coisa que, essa curvatura natural é alguma coisa que impede isso.
Então, fazer essa flexão à frente tem esse fator de contração da garganta, que tem seus pontos importantes, mas é como se liberasse espaço, tá? Para que um fluxo aconteça através da parte posterior. Então, você quer encaixar bem o pescoço na parte alta do peito, tá? Não tem acorcundamento em hipótese alguma das costas. E essa contração, né, é uma flexão vigorosa, uma flexão com sua intensidade. Né? Então, é uma flexão que busca uma pressão. Tá? E isso tem outros efeitos que ao fazer essa pressão, né, nessa região aqui, a gente tem sensores que determinam os nossos impulsos respiratórios. E quando há uma pressão, né, aqui dessa região, isso nos reduz esses impulsos respiratórios, a gente pode ficar mais tempo sem respirar. Então, isso também é um dos efeitos que o Jalandhara Bandha coloca nas pausas respiratórias. Né? O Jalandhara Bandha, ele nos possibilita ficar mais tempo sem respirar. Tá? Então, a gente vai fazer o Jalandhara Bandha a partir do momento que a gente já tiver começado a entrar nesse pulsar respiratório, nesse padrão respiratório, nessa forma de respirar, que é uma forma específica. É uma forma que a inspiração prioriza a expansão torácica, a gente não vai fazer em nenhum momento nenhum esforço para expandir o abdômen. Né? Então a gente esquece, para quem já fez o curso de pranayamas, já me viu falando isso, a gente esquece, né? Isso que talvez tenham aprendido, de que expande-se primeiro o abdômen, depois o tórax. Não, a gente não expande o abdômen, a gente não faz força para expandir o abdômen. O abdômen vai se manter sob controle durante a inspiração. Né? Sob controle significa que ele se mantém neutro, reto, né? Nem para dentro e nem para fora. Não vai ter força para expandir o abdômen para fora, ele se mantém ali, recolhido. E a inspiração ela é feita como essa forma do guarda-chuva, que vai abrindo as costelas das mais baixas em direção às mais altas. Na pausa, né, a gente vai e faz Jalandhara Bandha. Tá? Quando a gente for acrescentar o Uddiyana Bandha, faz essa expiração, na pausa, empurra, quer dizer, faz Mula Bandha inicialmente, quando percebe essa contração que começa a acontecer na região do baixo abdômen, pega essa contração, empurra o abdômen para dentro e para cima e tenta expandir ainda um pouco mais o tórax, as costelas, alargar um pouco mais tudo isso. Tá? Isso durante a pausa, com os pulmões cheios, e depois a gente solta o ar devagar, calma e tranquilamente. Tá bom? Em nenhum momento a gente vai se permitir sentir urgência pela respiração ou sentir falta de ar. Então tá. As perguntas estão aparecendo aqui. A contração se dá somente com a flexão do pescoço? Uma flexão com intensidade, uma flexão com vigor. E ela é responsável por contrair o pescoço como se você sentisse ou procurasse uma contração do pescoço por dentro também. O queixo vai um pouco para trás, encaixando a cervical antes de fechar a frente. Vai. Né? Vai um pouco para trás. É como se você quisesse colocar o queixo nesse buraquinho aqui, que tem em cima do fim do osso externo. Tá? Então ele vai um pouco para trás. Se utiliza o diafragma nessa contração. Não, porque o movimento do diafragma, né, quando o diafragma se contrai, ele desce. A contração do diafragma é o que faz com que o abdômen se expanda lá para fora, e não o contrário, tá bom? Então, contrair o diafragma significa fazer isso. Eu vou mostrar umas imagens depois. Contrair o diafragma significa descer o diafragma, e é justamente descer o diafragma que faz com que o abdômen se empurre lá para fora. Então, se utiliza a musculatura abdominal mesmo. São os reto-abdominais que sustentam o abdômen firme ou que levam o abdômen para dentro. Tá?
a musculatura do abdômen que empurra o abdômen para dentro, tá bom? Então, calma, eu estou fazendo muitas perguntas adiantadas, eu vou conduzir tudo isso ainda, tá bom? Então, eu estou fazendo uma introdução para que a gente possa entrar na prática, já sabendo mais ou menos onde estamos pisando, tá bom? Vamos entrar na nossa prática, vamos começar deitados e fazendo um espreguiçar. Faça um espreguiçar livre. Nesse espreguiçar, você vai retomando, recuperando o seu potencial sensível. Você vai recuperando isso que há de instintivo, isso que há de experiencial, isso que há de concreto, né, na sensação do corpo, uma sensação viva do corpo. Quando for parando, a gente faz, no primeiro momento, uma torção. E agora essa torção faça com a perna esquerda estendida no chão, a planta do pé direito apoiada sobre o joelho esquerdo, e com a mão direita, não, como é que é? Com a mão esquerda, você leva esse joelho direito em direção ao chão, como quem torce. Mas o ponto importante dessa torção não é apenas a torção da coluna, né? Um ponto importante nessa torção agora é que mantenha o braço direito estendido na altura do ombro, com a palma da mão voltada para cima. Inclusive a mão pode até ficar um pouco acima da linha do ombro, pode ficar na linha da orelha. Porque, além de torcer, a gente vai querendo alongar essa musculatura alta do tórax. Essa musculatura responsável, né, que está mais próxima dessas costelas mais altas, costelas que a gente acaba movimentando menos. Então a gente vai procurando dar mobilidade para isso. Respire mais profundo. E perceba que ao respirar mais profundo, você intensifica o alongamento. E volte. Quando voltar, continue respirando um pouco mais profundo e compare um lado com o outro. Se tem algum lado que você consegue sentir uma movimentação da parte alta do tórax, das costelas mais altas, mais do que o outro. Se o lado alongado se movimenta com mais facilidade do que o outro.
E então torça para o outro lado. Lembre-se que você torce como quem busca um espreguiçar também. Quando tiver encontrado a sua postura final, você respira mais profundo e vai intensificando o alongamento por meio da respiração. E volte. E deixe, então, as pernas flexionadas, vá abraçando os joelhos, aproximando os joelhos do peito. E procure sentir essa pressão que as coxas fazem no abdômen. É uma pressão que também limita os movimentos abdominais. Algumas pessoas sentem isso com mais intensidade, outras com menos intensidade. Para algumas pessoas, as coxas pressionam mais, para outras pressionam menos. Mas, de qualquer forma, procure sentir um certo fator limitante da movimentação do abdômen quando você pressiona as coxas contra o abdômen. E procure ir fazendo respirações mais profundas. Pode deixar a cabeça solta ainda, tá? Para não tensionar o pescoço. Cabeça apoiada no chão. Comece a fazer respirações mais profundas. Talvez você perceba que existe uma tendência do abdômen se expandir. À medida que você for inspirando, você pressiona com mais intensidade as coxas contra o abdômen. E com isso vai limitando a movimentação do abdômen para fora e faça com que as inspirações sejam, então, torácicas, pelo alargamento, expansão das costelas, até as últimas costelas. Você restringe os movimentos do abdômen, não deixe que o abdômen se expanda lá para fora. Aperte, pressione. E com isso vá fazendo com que a expansão, com que a inspiração venha pela expansão torácica. Respirações bem profundas. E nas expirações, o abdômen já tem a sua tendência de voltar, de se retrair. Você pode empurrar o abdômen para dentro, também nas expirações, fazendo com que a saída do ar seja completa. Saída do ar completa é aquela na qual você solta o máximo de ar possível dos pulmões. Solte as pernas, deixe os pés apoiados no chão. Continue procurando sustentar esse mesmo padrão respiratório, onde você limita a expansão do abdômen, não deixe que ele se expanda quando inspira, mas agora sem essa pressão das coxas, simplesmente pela contração da própria musculatura do abdômen.
E você continua inspirando pelo alargamento torácico, expansão das costelas. Eu estou dando mais ênfase no momento inspiratório, né? Porque talvez seja o ponto mais sensível, mais delicado, mais difícil. Então, começo dando atenção para o momento inspiratório. Na inspiração, não deixe que o abdômen se expanda. E comece a perceber que essa inspiração torácica, ela acontece alargando as costelas mais baixas, que são mais móveis, inclusive elas se chamam costelas flutuantes, duas delas não se inserem no externo, elas se movimentam com mais liberdade, as costelas mais baixas são mais livres, e vai expandindo esse movimento, essa expansão, esse alargamento, para as costelas mais altas, mais fixas, menos móveis. Mas perceba claramente um movimento de subida. Durante a expiração, você começa por relaxar esse esforço, né? Então é um esforço ir inspirando, alargando as costelas até as costelas mais altas. Pelo relaxamento desse esforço, a expiração vai acontecendo. E você começa a dar uma certa atenção também para a fase expiratória, onde para soltar completamente o ar, né, fazendo expirações mais completas, e onde para ir soltando completamente o ar, é necessário que você recolha o abdômen, recolha o períneo, recolha o assoalho pélvico, para soltar o máximo de ar possível dos pulmões. Então a respiração é bastante ampla, mas é muito consciente. Durante a inspiração, vai percebendo, existe uma certa força interna que tende a expandir o abdômen um pouco para fora, mas você controla isso, limita. E isso automaticamente vai dando um impulso para que a movimentação ela seja ascendente, torácica, das costelas mais baixas para as mais altas. E aqui, a cada vez que vai chegando no fim de uma expiração, contrai, recolhe bem o abdômen, soltando o máximo de ar possível. Depois da próxima saída do ar, abrace novamente os joelhos. E agora que você já entendeu que pode controlar essa expansão do abdômen apenas pela contração da musculatura abdominal, não precisa mais puxar as coxas em direção ao abdômen quando inspira. A gente vai puxar as coxas em direção ao abdômen apenas quando expirar. Então, quando você estiver inspirando, você limita essa expansão do abdômen simplesmente pela contração da musculatura abdominal. E quando você for soltando o ar, aí sim você vem puxando um pouco mais os joelhos próximos ao peito, contribuindo com essa expiração completa.
E a gente vai começar a acrescentar uma pequena pausa respiratória. Então, ao final da inspiração, você prende, faz uma pausa, e nessa pausa você leva a testa em direção aos joelhos. Quando for desfazer a pausa e começar a saída do ar, você primeiro volta a cabeça e depois faz a expiração lenta, tranquila. Vai se acostumando com essa dinâmica, com esse ritmo, tá? Onde a realização das pausas não fazem com que você sinta urgência respiratória, não atropelam esse processo lento, gradual e controlado. E quando soltar o ar da próxima vez, solte as pernas, deixe a respiração livre e relaxe um instante enquanto observa os efeitos do que você fez até agora. Como fica o ritmo respiratório, como fica essa dinâmica respiratória, como você percebe os movimentos respiratórios, como vai sentindo por dentro do corpo. Mantenha-se totalmente atento ao que acontece no seu corpo. E então vamos nos sentando. Quando se sentar, faça o Yoga Mudra, leve a testa em direção ao chão. Assim como já fizemos ontem. Flexão do tronco à frente, leva a testa em direção ao chão ou às mãos. E essa é uma técnica que a gente vai fazendo em vários momentos e normalmente antes de ficar sentados, porque ajuda muito na permanência confortável da postura de meditação. Mas aproveitamos que isso é uma flexão do tronco à frente. Faça respirações mais profundas, onde você, por estar numa flexão, já tem um natural recolhimento do abdômen. Principalmente se você coloca uma certa intenção, através da contração do abdômen, de flexionar o tronco ainda um pouco mais para frente. A partir da flexão da contração do baixo abdômen, que você vai puxando e levando o tronco ainda mais para frente.
E a cada expiração, reforce essa contração, levando o abdômen lá para dentro. E durante a inspiração, você não deixa que o abdômen se expanda lá para baixo. E vá observando então os movimentos respiratórios que acontecem nas costas. Então vá voltando, deixando as costas retas. A respiração inicialmente livre nessas transições. Assuma a sua postura de meditação, encontre-se na sua postura de meditação. Localize muito bem a região cervical. E fazemos um outro mudra chamado Brahma Mudra. Também muito comum, muito praticado. Né? E vire a cabeça, então, como quem olha lá para a esquerda. Não tenha pressa de chegar no seu limite. Faça como se fosse possível espreguiçar a região do pescoço. Volte. Vire para a direita. Como se o alongamento não tivesse fim. Volte. Solte a cabeça lá para trás, mas faça isso deixando as costas muito retas para não provocar compressão na região cervical. Onde você alonga a parte anterior do pescoço. E volte. E agora, quando for aproximando o queixo do peito, faça dessa forma como eu tinha descrito. Então você não solta completamente a cabeça lá para baixo, você vai controladamente fazendo uma rotação, uma flexão, né, a partir desse ponto onde a cabeça se apoia na região cervical, onde você busca aproximar o queixo da parte mais alta do peito que você puder. E, ao mesmo tempo que faz isso, você procura essa espécie de tração na coluna, onde você não sente a coluna sendo comprimida, ao contrário, você sente a coluna sendo tracionada quando faz esse movimento de flexão à frente. Como se quisesse, ao invés de crescer com o topo da cabeça em direção ao teto, crescer com a região cervical em direção ao teto. Quando você inspirar, cresça um pouco mais, com a cervical em direção ao teto. Quando você expirar, não decresça e perceba que Mula Bandha começa a acontecer espontaneamente. Né? Para sustentar essa altura, como a gente viu ontem, tem esse fator
de impulsionamento de baixo para cima. Quando você inspira, cresce. Quando você solta o ar, sustenta essa altura. Quanto mais você vai conseguindo gerar essa altura, crescer com a região cervical, talvez vá conseguindo virar um pouquinho mais e aproximar o queixo desse limite entre peito e pescoço. Volte. Vire novamente a cabeça lá para a esquerda. Volte. Vire para a direita. Volte. Solte a cabeça lá para trás. Alongue essa parte anterior. Volte. E como se fosse contraindo de fato por dentro do pescoço, contraindo a frente, contraindo essa parte abaixo da região da mandíbula inferior, né? Você vai flexionando a região cervical, aproximando o queixo dessa parte mais alta do peito, início, né? Fim do peito, começo do pescoço, ao mesmo tempo que vai buscando essa tração na parte posterior, como se isso fosse deixando a sua coluna mais reta, onde isso pode ter um efeito percebido ao longo da coluna inteira. E se você tenta tracionar mais, né? Então, de novo, quando inspira, cresce, traciona. Veja se pode observar o efeito disso ao longo da coluna toda, como se esticasse a coluna, como se a coluna ficasse mais tensionada no bom sentido, né? Uma corda, como uma corda que tem tensão. Cada vez que inspira, cresce, cada vez que solta o ar, sustenta. Automaticamente, esse impulsionamento da base vai acontecendo. Faça com que as respirações sejam um pouco mais completas. Então, principalmente as expirações completas, até soltar o máximo de ar, e perceba que vai contraindo também a região do pescoço, por dentro do pescoço. Numa próxima inspiração, você volta. Se quiser, faça alguns movimentos com ombros, pescoço, caso tenha vontade de soltar um pouco mais. E assim que possível, retoma a sua postura de meditação. Quando retomar, né, a postura, você retoma aquele ritmo respiratório, aquele padrão respiratório, muito mais do que o ritmo, né, o padrão respiratório.
aquele que a gente começou fazendo deitados, mas agora sentado. Né? Aquele padrão onde o abdômen não se expande para fora, onde ele é mantido sob controle durante a inspiração, e você vai buscando esse alargamento das costelas de baixo para cima. As costelas mais baixas em direção às costelas mais altas, inspiração profunda. E a expiração, que começa fechando as costelas mais altas e depois vai fechando as costelas mais baixas, mas que não para por aí, porque para que seja uma expiração completa, é necessário que você acione abdômen, períneo, assoalho pélvico, para soltar o máximo de ar dos pulmões. E na inspiração, mantenha o abdômen sob controle. Perceba que o abdômen sob controle, combinado com a região do assoalho pélvico sob controle, tem um papel fundamental nessa capacidade de ir expandindo as costelas de baixo para cima. Que a cada fim da expiração, essa força, né, de contração do abdômen, períneo, assoalho pélvico tem, além desse papel, né, de soltar o máximo de ar possível, tem esse papel de sustentação de uma postura, de um eixo, de uma altura. Reconheça elementos do que a gente fez ontem, né, em Mula Bandha nesses momentos, apesar de a gente não estar fazendo Mula Bandha propriamente dito. Né, quando a gente vai encaixando uma dinâmica respiratória, esses princípios dos bandhas vão acontecendo espontaneamente. É algo intuitivo. E no final das inspirações, comece a fazer uma pequena pausa. 2, 3 segundos. Tá? Inicialmente não precisa ser mais do que isso. E nessas pausas, faça a flexão cervical, aproximando o queixo dessa parte alta do peito. Então agora a gente começa a fazer Jalandhara Bandha nas pausas, no momento onde ele é propriamente aplicado. Tá? Primeiro, pausas curtas, você quase não fica lá, para que entenda bem essa dinâmica durante a pausa. Então, no fim de uma inspiração, faça a flexão do pescoço à frente, aproximando o queixo da parte alta do peito. E aí você procura essas duas coisas. A contração da parte interna e anterior do pescoço, que leva, né, a esse empurrar do queixo para dentro, né, e para a parte alta do tórax. E na parte posterior, essa espécie de tração que a flexão cria na região cervical e na coluna inteira. E você quase não para em Jalandhara Bandha, né? A hora que você chega nesse ponto onde você identificou a contração anterior, identificou até onde chega, identificou essa tração posterior, aí você já volta. Quando termina de voltar e a cabeça está de volta na posição neutra, é aí que você começa a soltar o ar. Tá? Então a gente não está parando ainda em Jalandhara Bandha, nós estamos sustentando Jalandhara Bandha. A gente chega, encaixa, encontra essa posição, encontra os seus efeitos e volta. Para que a pausa não seja longa, para que a gente possa fazer isso a cada ciclo respiratório, para que não tenha urgência pela próxima respiração, para que em nenhum momento sinta falta de ar. Mas caso aconteça de sentir falta de ar, você vai mudando esse ritmo. Talvez tenha que respirar um pouco mais rápido. Talvez não dê para fazer pausas ao fim de todas as inspirações. Talvez você faça pausas
Inspiração sim, inspiração não. Né? Se você estiver absolutamente tranquilo e confortável, não tem nenhuma daquelas questões relacionadas à pressão ou ao coração, como eu disse no início, aí você pode levar o tempo de pausa até que ele seja do mesmo tempo da inspiração. Então, se você inspira em 4 ou 5 segundos, você pode fazer uma pausa do mesmo tempo. Tá? Ainda não chegando a aumentar os tempos de pausa, além dos tempos da inspiração. E com essa pausa um pouco maior, observe os efeitos. O efeito da contração anterior, o efeito da tração e alongamento posterior. Como se essa tração posterior liberasse, né, um caminho ascendente. Atenção especial nesse momento onde termina a pausa e vai começar a saída do ar. Esse é o momento onde você precisa do máximo controle para não deixar que a expiração aconteça de uma vez. Né? Você vai fazendo a expiração de forma lenta, gradual, controlada, onde a expiração tem duas fases. Uma primeira fase onde vai fechando as costelas de cima para baixo, e uma segunda fase onde você vai ativando o abdômen, períneo, sólio pélvico para soltar o máximo de ar que puder. Isso se aproxima do Mula Bandha que praticamos ontem. E da próxima vez que soltar o ar, deixe a respiração livre. Observe-se mais alguns instantes. Observe os efeitos, como fica o seu ritmo respiratório. Como fica a sensação da coluna inteira. E vem aquela pergunta, quanto tempo leva para tomar consciência do seu corpo inteiro simultaneamente? Mas em especial o tronco, ou que eu vou chamar de tronco, incluindo a cabeça, né? Isso que vai da base da região do assoalho pélvico até o topo da cabeça. Você se localiza aí. Não só na superfície,
né, na parte mais externa, mas também por dentro, no eixo da coluna, próximo ao que seria o centro do corpo. Que alguns textos vão usar uma imagem equivalente a um pilar. Textos upanishádicos, muito mais antigos que os textos do Hatha Yoga, vão usar essa ideia de um pilar que sustenta o corpo. E ficamos deitados novamente. Quando se deitar, faça mais um momento de espreguiçar livre. E quando puder, vai deixando as pernas flexionadas, os pés apoiados no chão. Sem pressa. Então as pernas estão flexionadas, os pés apoiados no chão. E a gente vai passar por uma prática chamada Tadagi Mudra. É um outro mudra. Tadagi, em sânscrito, significa lago. Né? Então é como se fosse se formar um lago com a região do abdômen. Né? Como se a região do abdômen pudesse conter água. Né? E com isso gera-se uma depressão na região do abdômen que poderia ser preenchida com água, e isso daria uma ideia de um lago, como se fosse uma pocinha com o abdômen, a partir do que a gente vai fazer agora com Tadagi Mudra. E para que a gente vá fazendo o Tadagi Mudra, dê um espaço atrás da cabeça para que possa levar os braços lá para trás. E a cada vez que você vai inspirando profundo, leve os braços estendidos lá para trás. E quando você solta o ar, volte os braços. Perceba que o movimento dos braços, ele contribui
para esse movimento de expansão das costelas mais baixas para as mais altas. Perceba que o movimento dos braços contribui para que o abdômen se mantenha firme. E começamos a colocar a pausa. Então, quando você leva os braços lá para trás, né, inspirando, você mantém os braços para trás numa pausa de no máximo o mesmo tempo da inspiração, ou menos do que isso. Enquanto você mantém a pausa, os braços para trás, faça como quem quer levar os braços ainda mais para trás, provocando uma expansão adicional do tórax. Ao mesmo tempo que você vai procurando levar os braços ainda mais para trás, provocando essa expansão adicional do tórax, perceba que naturalmente já provoca-se uma depressão da região do abdômen, como esse lago, como esse poço, né, que é descrito em Tadag. Então, naturalmente, já há uma expansão adicional, uma expansão das costelas, você provoca uma expansão adicional, levando os braços ainda mais para trás. Naturalmente, isso provoca uma depressão da região do abdômen, mas você começa a acentuar, como se você quisesse fazer esse lago mais profundo. Então, você leva o abdômen voluntariamente mais para dentro. E durante essas pausas, então, você faz um certo esforço para estender mais os braços, um certo esforço para alargar mais as costelas e um certo esforço para levar o abdômen mais para baixo. Tudo isso, simultaneamente, contribui para cavar esse lago ou esse poço mais profundo. E para que não fique nenhuma dúvida, essas pausas estão sendo feitas após a inspiração, com os pulmões cheios. E reconheça bem o tipo de esforço que acontece aí. Reconheça bem o tipo de efeito, reconheça bem esse fator de tração, esse fator ascendente, esse fator de elevação. Tá? Alguma coisa que você vai procurando sentir por dentro do abdômen, para dentro e para cima. Né? Como se percorresse do abdômen, passando também pela região torácica. E da próxima vez que você voltar os braços soltando o ar, deixe as pernas estendidas e a respiração livre e observe um instante e relaxe.
E vá se sentando novamente. Quando se sentar, passe rapidamente por Yoga Mudra, flexionando o tronco lá para frente. E depois de ter passado por Yoga Mudra, você se assume na postura de meditação. E na sua postura de meditação, observe a respiração. Como vai se estabilizando uma dinâmica respiratória. E como vai ficando mais fácil para que você retome uma respiração controlada. Então, de novo, você vai aos poucos passando a ter controle sobre a respiração, respirando um pouco mais profundo, um pouco mais lento, onde essa dinâmica respiratória vai acontecendo daquela mesma forma, o abdômen sob controle quando você inspira. Inspirações que vão alargando as costelas de baixo para cima, como um guarda-chuva que se abre. Expiração que começa por fechar esse guarda-chuva e que termina por contrair mais abdômen, períneo, sólio pélvico, soltando o máximo de ar possível. Essa é a dinâmica respiratória. Tudo isso num ritmo que você possa, ao mesmo tempo, ter a sensação de que expande, amplia, né, numa respiração lenta, mas ao mesmo tempo controlada a ponto de você não sentir urgência pela próxima respiração. E tendo entrado, então, num pulsar, num ritmo, aí você começa a colocar a pausa. E dessa vez, durante a pausa, a gente não vai fazer de Alandarabanda. Dessa vez, durante a pausa, a gente vai construir outras coisas. Então comece a fazer a pausa que vai levando no máximo o mesmo tempo da inspiração, ou menos. Tá? Uma pausa que você faz, se for confortável, no final de todas as inspirações, ou se não for, você alterna. Numa inspiração você faz a pausa, na outra você não faz, depois você faz a pausa de novo. Né? Para que você sempre esteja no comando, para que sempre tenha autonomia sobre a respiração. Não se perdendo. E durante essas pausas, retome Mula Bandha. A contração com elevação da região anal, que tem todos aqueles 5 pontos, né? Mas onde o ponto que nos interessa mais agora é aquela contração reflexa que acontece na parte mais baixa do abdômen. Sinta que essa contração acontece pela contração e elevação da região anal. Só na pausa. Então, na pausa, você faz Mula Bandha, contrai, eleva, sente que chega até esse ponto de contração do baixo abdômen.
E aí você vai desfazendo a contração e faz a expiração. E aí você começa a tomar consciência com mais clareza desse espaço entre a região púbica e o umbigo, que se ativa como consequência da contração anal. Você ainda não está contraindo o abdômen, você só está observando que acontece uma contração reflexa como consequência da contração com elevação anal. E se isso está claro, a partir das próximas pausas, quando você faz Mula Bandha, chega a esse ponto da contração reflexa, você voluntariamente leva essa região abaixo do umbigo e acima do osso púbico para dentro e para cima, enquanto sustenta a pausa. Depois você desfaz isso e começa a expiração. E vai percebendo que o Mula Bandha se engata nessa primeira parte, nessa primeira abordagem do Uddiyana Bandha. Mula Bandha ativa uma região, você percebe que ela se ativa e em seguida você voluntariamente contrai com mais intensidade, leva para dentro e para cima. Se você precisar rever as pausas, não faça em todas as inspirações, no final de todas as inspirações. Pule uma, pule duas. Porque a pausa ela tem todos esses momentos. Você primeiro faz Mula Bandha, percebe a ativação do ponto. Depois você leva essa contração com mais intensidade para dentro e para cima. Depois você desfaz primeiro essa contração da região do abdômen. Depois desfaz a contração de Mula Bandha. E aí que você vai soltar o ar. Isso pode ser rápido. Né? Então você contrai Mula Bandha, contrai abdômen, desfaz Mula Bandha. Né? Isso tudo pode levar seus 2, 3 segundos, ou pode levar mais tempo se você tiver conforto. Mas a gente vai colocar um ponto adicional, agora nesse momento da pausa, que é o alargamento adicional do tórax, das costelas. Por mais que você tenha acabado de inspirar, por mais que as costelas já estejam expandidas, você faz força para alargar e expandir ainda um pouco mais. Então, por alguns instantes, por algumas pausas, esqueça lá o Mula Bandha, esqueça a contração do baixo abdômen. Você inspira, durante a pausa, tenta expandir ainda o tórax um pouco mais, como se você quisesse abrir ainda um pouco mais esse guarda-chuva. Durante a pausa. E aí você desfaz essa expansão adicional para depois começar a expiração. Então você vai inspirando, abrindo esse guarda-chuva,
Durante a pausa, você tenta abri-lo um pouco mais. Observa a sensação ascendente que isso provoca. Como se um êmbolo fosse se deslocando para cima. E aí você desfaz essa expansão adicional e começa a expiração. Não precisa de muita força, tá? Precisa de consciência. Precisa de um certo vigor, mas você não está colocando ali o seu máximo esforço. Você está tentando encontrar os caminhos. E aí, quando for fazer a próxima pausa, a gente vai procurar juntar esses dois momentos. Tá? Então, há um momento, primeiro, onde você faz o Mula Bandha. O Mula Bandha chega a ativar aquela parte baixa do abdômen. E, simultaneamente, enquanto você vai empurrando o abdômen para dentro e para cima, você vai buscando esse alargamento adicional das costelas simultaneamente. Até porque um contribui para a execução do outro. Quando você vai empurrando o abdômen para dentro, é mais fácil de alargar adicionalmente o tórax. Ao mesmo tempo, né, como se as duas coisas tivessem uma relação de codependência. Ao mesmo tempo, quando você vai aumentando esse alargamento torácico, vai sendo mais fácil empurrar o abdômen para dentro e para cima. Não exagere nos tempos de pausa, curtas. Tá? Curtas, para que você não perca o ritmo, não perca o pulso. As respirações devem continuar sendo lentas, sendo controladas. E você pode pular uma ou duas respirações para depois fazer a pausa de novo. Primeiro Mula Bandha ativa o ponto do baixo abdômen e aí simultaneamente empurrando o abdômen para dentro e para cima e alargando as costelas, as últimas, as costelas mais altas, né? Como quem abre adicionalmente um guarda-chuva e você desfaz os dois também ao mesmo tempo. E aí faz a expiração. Você termina essa, faz mais uma pausa, e depois dessa mais uma pausa, quando você soltar o ar, deixa a respiração livre. Continue observando o asana, esse pilar interno, as estruturas, a firmeza, a estabilidade. Quanto tempo você leva para tomar consciência do seu corpo inteiro simultaneamente. Em especial esse espaço do assoalho pélvico ao topo da cabeça. Não por fora, mas por dentro, esse pilar interno. E os movimentos relacionados às funções vitais que não param de acontecer através de um corpo aparentemente imóvel.
Então, apoie os pés no chão, abrace os joelhos, solte a cabeça à frente ou faça qualquer movimento que você tiver vontade. E a gente conclui essa primeira parte da nossa, né, desse nosso segundo dia, tendo passado pelo padrão respiratório de pranayama, né? Então esse padrão respiratório, onde a respiração não é de qualquer jeito, a respiração tem um jeito muito particular e ela acontece pela expansão torácica, as inspirações são torácicas, as expirações chegam até o ponto de se contrair abdômen, períneo, sólio pélvico, né? Inspirações torácicas, expirações que se tornam completas pela ação do abdômen. Quando a gente encaixa esse padrão respiratório, a gente pode começar a fazer as pausas. E o Jalandhara Bandha ele vai acontecendo nas pausas, né? Então a gente passou por Jalandhara Bandha, nas pausas com os pulmões cheios ao final de uma inspiração. Jalandhara Bandha como tendo essa capacidade de ao mesmo tempo contrair e fechar a parte anterior, mas de abrir e tracionar a parte posterior, o que vai dando uma sensação ascendente. Aí a gente passou para Tadag Mudra, né? Levando os braços para trás. O movimento dos braços ajuda a provocar automaticamente uma expansão torácica, né? Levar os braços mais para trás, como quem se espreguiça, ajuda a acentuar essa expansão torácica. E com isso o abdômen ele vai tendendo naturalmente a descer, né? A criar essa espécie de depressão que a gente vai acentuando num segundo momento, e aí puxa, esse poço fica mais profundo. Entendendo isso, a gente volta para o Dhyana, né? Retoma aquele ponto do Mula Bandha que ativa a região do baixo abdômen. A partir desse ponto é onde a gente entra com o Dhyana, contraindo para dentro e para cima o abdômen, né? E, ao mesmo tempo, alargando adicionalmente o tórax, alargando as costelas, expandindo. A expansão torácica ajuda a esse recolhimento do abdômen, ao mesmo tempo que esse empurrar do abdômen para dentro e para cima tem ajuda nessa expansão torácica. Tá? Foi isso que a gente fez, a gente passou então de uma maneira rápida pelo Uddiyana Bandha, feita com os pulmões cheios, e o que a gente vai fazer após o intervalo é fazer o Uddiyana Bandha com os pulmões vazios. E no fim a gente vai retomar com os pulmões cheios. Tá? O Uddiyana com os pulmões vazios, ele nos ensina algumas coisas que são importantes para que a gente refaça com os pulmões cheios a partir daí. Tá bom? Vamos dar um intervalo. Eu já passei do tempo.